Olá, graça e paz, tudo bem, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus? Quem vos fala é o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E desde já eu conto com a sua participação e colaboração. Ajude-nos a compartilhar esses vídeos, a inscrever-se no nosso canal, a deixar aí um comentário, um apoio, a nos apoiar em oração. Eu careço e dependo da sua ajuda e do seu apoio. Juntos podemos fazer muito na obra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2. Os artesãos do tabernáculo. Nesta lição nós vamos compreender que Deus capacita homens e mulheres segundo o seu propósito. Não foi diferente na construção do tabernáculo. Não havia design gráfico, não havia alfaiate da alta costura, não haviam artistas plásticos renomados, haviam homens que se colocaram diante de Deus para que o Espírito Santo de Deus os capacitasse com poder, sabedoria, revelação e inspiração para trazer à existência aquilo que estava na mente de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nessa lição de número 2. Homens especiais para serviços especiais. Nós vamos observar que para cada necessidade, Deus tem homens específicos para usar segundo o seu propósito. Então Deus nunca fica de pés e mãos atados. E nós vemos que aqueles homens foram homens especiais no seguinte propósito: eles cumpriram o propósito de Deus para as suas vidas. Havia um serviço especial a ser feito. E não era qualquer homem que poderia fazê-lo. Ele teria que ser revestido do Espírito Santo, cheio de sabedoria, conhecimento. E nós vamos ver que esta sabedoria, meu irmão, ela é a sabedoria aprendida, mas também a inspiração transmitida. Então nós vamos ver que esses homens, eles foram usados por Deus dentro das duas áreas, a área do saber humano e a área da inspiração divina. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. Deus nunca chamou pessoas ociosas, as quais nunca foram chegadas em trabalho. Esses dois homens conseguiram chamar a atenção de Deus a ponto de serem por ele capacitados. A Moisés coube a tarefa de reconhecer que estes homens também foram chamados por Deus com propósitos específicos, tendo em vista o bom andamento da sua obra. Por que Deus chamou esses dois homens, Bezalel e Aholiabe? Meu amado, uma coisa eu observo: Deus nunca chamou para a sua obra pessoas ociosas. Onde Moisés estava quando Deus os chamou? Cuidando das ovelhas. Aonde Davi estava quando Deus o chamou? Cuidando das ovelhas. Aonde Paulo estava quando Deus o chamou? Trabalhando. Então Deus nunca vai chamar pessoas preguiçosas, pessoas à toa, pessoas que não são chegadas em trabalho. Tá bom, meu querido?
Esses homens, eles se destacaram e eles chamaram a atenção de Deus. Por que Deus olhou para esses homens? Porque Deus viu no coração desses homens algo que ele precisava, algo que agradou o coração de Deus. Então Deus manda chamar esses dois homens, não por um acaso, mas Deus agora os capacita com uma unção, com o Espírito Santo, com a graça sobrenatural. Eles chamaram a atenção de Deus e Deus os capacitou para realizarem aquela obra da construção do tabernáculo. Esses homens não fizeram designer gráfico, esses homens não fizeram alta costura, eles não fizeram engenharia, eles não passaram por nenhuma faculdade, mas também eles não eram ignorantes, eram homens que possuíam qualidades e habilidades que Deus potencializou e os capacitou. E o papel de Moisés era reconhecer que estes homens eram chamados e vocacionados por Deus com um papel específico, tendo em vista o bom andamento da obra de Deus. Imagine que Moisés virasse para sua mulher: Joquebede, chama os meninos aí, vamos costurar aí umas cortinas, vamos fazer aí um candelabro. Mas o que é candelabro? Não sei, mas vamos fazer. Que Moisés inventasse de fazer tudo. Meu irmão, nós não fomos chamados para fazer tudo. E na obra de Deus, a lei da interdependência. Eu dependo de você e você depende de mim. Nós somos um corpo, tá bom, meu querido? Nós somos uma equipe, um time, onde cada um tem o seu papel específico. E no caso de Bezalel e Aholiabe, Deus os chamou com propósitos específicos e coube a Moisés reconhecer essa chamada, que eles também eram capacitados, cheios do Espírito para realizar aquela obra. Amém, meu querido? Conhecimento versus graça. Em se tratando de conhecimento e graça, é preciso evitar os extremos. Por conhecimento, compreende-se a capacitação alcançada por intermédio dos estudos e leitura. Por graça, se compreende a capacitação divinamente dada por Deus. Há quem dê valor a um e despreze o outro, não levando em consideração que Deus se vale de ambos para cumprir seus planos. Aqui nós vamos ver o dilema entre conhecimento e graça. Conhecimento aqui eu destaco como o saber adquirido ao longo da vida. Pode ser por leitura, na faculdade, por experiência, conhecimento empírico. Então, esse saber, esse conhecimento, ele é muito importante na obra de Deus, até o saber acadêmico. E por graça, nós compreendemos aqui, destacamos que é a capacitação divina dada por Deus. Aí nós observamos que há pessoas que valorizam muito uma em detrimento da outra. Os diplomados valorizam muito o seu diploma, sou doutor em divindade. Os pentecostais valorizam muito a espiritualidade em detrimento do saber e do conhecimento. Agora, ambos os lados cometem equívocos, os extremos, porque Deus se vale tanto do conhecimento acadêmico, do saber de vida, o conhecimento empírico, como também da graça, para que o seu propósito seja estabelecido aqui na terra. Nós vamos observar um texto bíblico que eu quero deixar para fundamentar o que eu estou afirmando. Me acompanhe. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, verso 52. Olha o que o texto diz lá em Lucas, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. O que é sabedoria, meu querido? Aos 12 anos, Jesus discutia com os doutores da lei.
E ele discutia enquanto homem e não enquanto Deus. Por que ele discutia? Porque ele gastou tempo lendo, queimando a pestana, estudando a lei, estudando a Torá. Tá bom, meu querido? Ele enquanto homem. Então, Jesus, ele alcançou a sabedoria lendo e estudando. E ele também crescia em graça. Graça é a capacitação dada por Deus. Eu preciso de ambas. E se eu puder ter ambas, meu amado, a sabedoria, que é aquela alcançada com o meu esforço, com a minha dedicação, e colocar aos pés do Senhor, aliada à graça de Deus, irmão, nós faremos um trabalho glorioso e maravilhoso para Deus. Então, não fique pendendo para os extremos. Não, o que vale é o diploma. Não, o que vale é só a graça, não tem nada de diploma. Meu irmão, Deus se vale de ambos. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Jesus, ele tinha em si o conhecimento e a graça, e ambos foram usados por Deus para estabelecer o seu propósito. A prerrogativa de Deus. Quando Deus escolhe alguém para uma obra específica, não significa que esta pessoa seja melhor que as outras, ou tampouco que ele esteja a desprezar as demais. Cada um foi criado por Deus com temperamento e capacidade distintas. Ele escolheu o profeta Ananias para orientar Paulo acerca da fé cristã. Após este episódio, o profeta sai de cena e Paulo se destaca como o mais culto e sábio dentre os apóstolos. A prerrogativa de Deus. O que é isso? A soberania de Deus. O porquê que Deus escolheu aqueles dois homens? É uma decisão dele. Deus escolheu, os capacitou, revestiu, é o ato da soberania. Agora eu quero destacar que quando Deus escolhe alguém para alguma atividade, para alguma obra específica, Deus não está querendo dizer que aquela pessoa é melhor que as outras, ou tampouco que ele esteja desprezando as demais. Então Deus chamou aqueles dois jovens para aquele propósito, mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele também chamou mulheres, chamou outros homens também com sabedoria, com conhecimento na arte de costurar, de tecer, de trabalhar com ouro, com a prata, com o bronze, mas Deus dá destaque para esses dois aí. Então não significa que Deus estava desprezando os demais. Então esses dois homens não eram como Josué, que era comandante de guerra. Então cada homem foi criado por Deus com temperamento e capacidade distintas, meu irmão. Eu sei do meu temperamento, da minha capacidade, e eu reconheço a limitação da minha chamada. Eu faço aqui uma colocação, por exemplo, acerca do profeta Ananias. O profeta Ananias, ele foi chamado por Deus para lá pregar para Saulo de Tarso, quando ele ainda perseguia a igreja, que ele estava cego na casa de um homem. Deus fala para ele ir até ali e orar por Paulo para que as vistas dele voltassem, ele voltasse a enxergar. Esse profeta Ananias, ele vai lá, prega para Paulo, ele introduz, vamos dizer, Paulo no cristianismo. Acreditamos por inferência que tenha sido Ananias quem batizou Paulo e o introduziu no cristianismo, deu para ele as primeiras orientações acerca do cristianismo, e após esse episódio, o profeta Ananias, ele sai de cena, não se fala mais de Ananias, e Paulo se destaca como o mais culto e sábio dentre os apóstolos. Por que não Ananias e por que Paulo? Irmão, isto é a soberania de Deus. Não significa que Paulo fosse mais importante do que Ananias. Nós compreendemos assim dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, da nossa forma de ver as coisas. Mas para Deus ele não vê assim, ele vê pessoas chamadas com propósitos específicos. Esse mimimi, esse jogo de inveja no nosso meio, isso aí é coisa de gente pequena demais que não compreendeu o propósito e o desígnio de Deus. Amém, meu querido? O importante não é o que você vai fazer, o importante é que você faça
com amor, com zelo e com dedicação. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça-o conforme a tua força e a tua possibilidade e a sua capacidade. A pluralidade do serviço cristão. A construção do tabernáculo foi uma parceria entre Deus e o homem. Na igreja não é diferente. Alguns são chamados por Deus para o altar, já outros para o departamento infantil, alguns para a limpeza e manutenção do templo, já outros para a administração do patrimônio, e há os que são chamados não para liderar, mas para dar o apoio necessário que os líderes precisam. Há uma pluralidade de serviço, meu irmão, dentro da casa de Deus, dentro do serviço cristão. Então, muitas pessoas idolatram cargo, títulos e posição. Tem crente que tem depressão se ele não pegar no microfone durante a semana. Se ele não pregar, se o grupo dele não cantar no domingo, ele vai mimimi e diz que não vai ficar mais na igreja. Meu querido, precisamos amadurecer. A construção do tabernáculo, ela foi uma ideia de Deus e não do homem, assim também como é a igreja. Alguns na igreja são chamados para pregar, para ministrar no altar, outros para cuidar do departamento infantil, outros são chamados para cuidar do banheiro, da limpeza, da manutenção do templo, outros são chamados para cuidar, meu irmão, de departamentos específicos, distintos. Há hoje uma carência muito grande de mão de obra qualificada para a área da comunicação pelas redes sociais dentro do nosso segmento cristão. Nós precisamos aí uma demanda muito grande a ser explorada, meu irmão. Então, há trabalho para todo mundo. E outra coisa eu destaco que aqueles que foram chamados por Deus não para liderar, para abrir a igreja, para pastorear ou estar à frente de rebanho, mas para dar o apoio necessário que os pastores, os líderes que estão à frente da igreja precisam. Eu, particularmente, eu sei que eu não fui chamado por Deus para pastorear, para estar à frente de rebanho. A minha chamada, que eu compreendo da parte de Deus, é para dar o suporte àqueles que estão exercendo o ministério. Eu sou aquela pessoa que Deus chamou para dar apoio, mas não para estar à frente fazendo, cuidando de rebanho. Tá bom, meu querido? Então nós precisamos entender a pluralidade do serviço cristão, dos ministérios, a multiforme graça de Deus e a diversidade entre dons e ministérios. Em seguida, Jonatas escalou o desfiladeiro engatinhando e seu pajem o seguiu logo atrás. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus, e seu escudeiro os ia matando. 1 Samuel, capítulo 14, verso 13. Olha que parceria maravilhosa. Jonas, ele era aquele que usava a espada. Era o que ia à frente derrubando os filisteus. E o seu escudeiro era o que vinha atrás acabando o serviço. Então um derrubava e o outro terminava o serviço. Um derrubava e o outro terminava o serviço. E nenhum era mais importante do que o outro. Se o escudeiro achasse que ele era mais importante do que Jonas, Jonas morria e morria o escudeiro. Um dependia do trabalho do outro, meu querido. Então eu preciso compreender que na obra de Deus eu preciso ter quem faz e quem dá a sustentação, quem dá o apoio para que a obra de Deus seja realizada, tá bom, meu amado? De repente Deus te levantou como patrocinador, te deu recursos, finanças para patrocinar aqueles que estão realizando a obra de Deus, que é muito mais do que dar o seu dízimo, é você patrocinar a obra de Deus com o seu salário, com a sua oferta, para que aquela pessoa possa dar continuidade àquele trabalho que você não tem capacidade de fazer, mas Deus te deu condições financeiras e materiais de patrocinar e ajudar aquele ministério. Cheios do Espírito,
sabedoria, entendimento e ciência. Nós vamos observar que, em se tratando da obra de Deus, é importante que os homens sejam capacitados intelectualmente, que, se possível for, que tenham qualificação acadêmica, que se preparem para exercer o trabalho na obra de Deus. Mas, na obra de Deus, o fundamental, o primordial, meu querido, é o Espírito Santo, é ser um homem espiritual, um homem entendido. Nós vamos aí cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Tanto o homem espiritual como o homem intelectual, eles são necessários na obra de Deus. O bom é que este homem tenha tanto a intelectualidade como a espiritualidade a serviço da obra de Deus. Cheios do Espírito para realizar a obra. Deus dotou o ser humano com a capacidade de pensar, imaginar e criar. Há muitas obras feitas pelo homem que já foram consideradas como as 7 maravilhas do mundo. Ao que tange a obra de Deus, não basta talento, diploma ou mera sabedoria humana. Ser cheio do Espírito é imprescindível. A igreja padece quando o líder é intelectualizado e desprovido da espiritualidade. Cheios do Espírito para realizar a obra. Nós observamos que aqueles 2 homens, eles foram cheios do Espírito Santo para realizar aquela obra do tabernáculo. E pela leitura nós observamos que não eram homens quaisquer, eram homens que tinham habilidades e competências, que já trabalhavam com ouro, com prata, que tinham talentos, habilidades e competências. Então Deus criou o homem com a capacidade de pensar, de imaginar, de criar, e cada um Deus capacitou com talentos e habilidades distintas. Então nós observamos que, em se tratando da obra de Deus, não basta apenas a intelectualidade, o diploma ou a mera sabedoria humana. É preciso, meu amado, estar cheio do Espírito Santo de Deus para que a obra possa realmente fluir, florescer, possa crescer, possa dar frutos. E a igreja, ela padece quando o líder, quando o pastor, a pessoa que está à frente, é apenas uma pessoa intelectualizada, é uma pessoa que tem formação acadêmica, que tem vários cursos de teologia, que conhece o hebraico, o grego, o aramaico, mas é totalmente desprovido da espiritualidade, não tem discernimento, não tem sabedoria vinda de Deus. Esta obra, meu irmão, ela vai meio que mancando, vai com dificuldade, a igreja padece, essa igreja ela não alarga seus horizontes, há uma carência, há uma deficiência. Então a igreja precisa de homens intelectualizados, mas também de homens espiritualizados, homens cheios do Espírito Santo de Deus. Chamada divina versus apadrinhamento. Não são poucos os lugares onde a igreja padece em virtude da política do apadrinhamento. Em tais circunstâncias, muitos são consagrados ao ministério em virtude dos laços de sangue, de amizade com o líder e por estarem alinhados com a mediocridade da liderança. Diante do exposto, muitos que de fato têm uma chamada divina são desprezados e perseguidos. Assim o fez Jezabel com os profetas do Senhor. Eu faço aqui um paralelo entre a chamada divina e o apadrinhamento. Meu querido, eu não vou falar aí na sua igreja, talvez não aconteça isso, mas aqui pro lado da minha região acontece. Talvez em outros lugares acontece. Talvez no seu não, em que muitas pessoas são chamadas para o ministério, não é porque tem uma chamada de Deus para a sua vida, não. É porque é aquela visão do apadrinhamento.
apadrinhamento. Ele é chegado do pastor, tem laços de sangue, vínculos de amizade, ou então ele está alinhado com a mediocridade da liderança. São pessoas que são consagradas não porque tem uma chamada, porque é interessante para o líder colocar aquela pessoa naquele lugar, ainda mais se for o filho, então. Aí o filho tem que ser o sucessor do pai na presidência. Nada contra o filho que de fato tem uma chamada de Deus. Então, diante desse fato que nós vemos esse apadrinhamento versus a chamada de Deus, muitos que de fato têm a chamada divina são desprezados e perseguidos, assim como fez Jezabel com os profetas verdadeiros do Senhor. Eu quero deixar um texto bíblico aqui para fundamentar mais uma vez aquilo que nós estamos afirmando. Me acompanhe. Texto bíblico: pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Nós observamos que Jezabel, ela destruiu, perseguiu, matou os profetas do Senhor. Foi o que disse Elias para Deus: olha, anularam o teu concerto, mataram os teus profetas e eu fiquei só. E Deus diz para ele: não tenho só você não, tem outros 7.000 além de você, entendeu? Então, nós vemos que Jezabel, ela estava procurando destruir, matar e aniquilar. E por que Deus permite, meu irmão? Deus, ele permite, às vezes, que o mal prevaleça até certo ponto. Tá bom, meu querido? Jezabel, ela foi muito bem sucedida até certo ponto dentro daquilo que Deus permitiu, mas ela não conseguiu matar o profeta Elias, homem de Deus. Então, nos nossos dias não é diferente. Porque Deus permite essa política do apadrinhamento, essa política do parentesco, essa política da cozinha do pastor, da cozinha do presidente do ministério. Existe sim essa política suja na casa de Deus, onde o verdadeiro profeta, aquele que tem chamada de Deus, ele é perseguido, muitas vezes ele é desacreditado, ele é humilhado, caluniado, ele é sufocado por aquele que não tem chamada de Deus, porque o verdadeiro profeta, ele não se vende, não se corrompe, ele não se curva ante ao sistema, meu querido. Então nós vemos que Moisés, ele reconheceu a chamada daqueles rapazes e os colocou ali naquela posição. Poderia ter colocado os seus filhos, mas ele não fez, ele colocou aqueles homens porque ele reconheceu que eles tinham a chamada de Deus específica para realizar aquela obra. Eu fico perguntando, será que a igreja no Brasil, ela está agindo como Moisés ou está agindo como Jezabel? Será que as lideranças estão agindo como Moisés, que reconhece a chamada, a vocação do outro, que não tem vínculo nenhum de parentesco, que não tem vínculo nenhum de amizade, mas é chamado por Deus? Ou ela age como Jezabel, que mata e destrói aqueles que são os verdadeiros profetas de Deus? Que Deus te oriente na busca desta resposta. Habilidades especiais para obras especiais. A igreja primitiva estava atravessando uma terrível crise interna. Eram muitas as contendas relacionadas às questões de ação social. Para se resolver o problema, foram escolhidos homens com pelo menos 3 qualificações, a saber, a qualificação espiritual, qualificação moral e, por fim, a qualificação intelectual. Esses homens foram conhecidos como os primeiros diáconos, cuja missão era cuidar da ação social na igreja. Nós observamos dentro da igreja a diversidade entre habilidades especiais na obra de Deus. Há pessoas que têm habilidades de fato especiais na obra de Deus. Nós observamos lá na igreja primitiva esse episódio.
Os discípulos, os apóstolos, foram chamados para o ministério da palavra e da oração, mas a igreja ela teve um crescimento explosivo e crescimento gera também problemas, tá bem, meu querido? Quem não quer ter problema, então não cresce, mas a igreja que cresce, ela vai enfrentar problemas, tá bom, meu querido? Quando você não é um Zé Ninguém, você não tem determinados problemas, quando você passa a ser conhecido, você passa a enfrentar vários problemas que você outrora não enfrentava. Então a igreja enfrentou problemas de ordem nas questões de ação social, porque as viúvas de nacionalidade judaica eram favorecidas em detrimento das viúvas de nacionalidade grega. Havia uma briga, uma contenda na igreja, e para resolver aquilo foi constituído. A igreja escolheu homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e homens de boa índole. Esses homens foram chamados para suprir a necessidade da igreja. Então eles tinham habilidades para lidar com massas, para lidar com conflitos, para lidar com a crise que a igreja estava enfrentando. Eu acho maravilhoso da parte dos apóstolos, quando eles reconhecem, falam, olha, nós vamos cuidar do ministério da palavra e do ministério da oração, mas nós vamos que vocês escolham aí homens cheios de sabedoria, qualificação intelectual, homens cheios do Espírito, qualificação espiritual, e homens de boa índole, qualificação moral. Então foram os homens que Deus usou para estabelecer a harmonia e a paz na igreja primitiva da sua época. Eu quero deixar aqui para você o texto para fundamentar mais uma vez aquilo que eu estou afirmando. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Atos capítulo 6, verso 3. Observa aí três exigências desses homens, 3 condições. Homens de boa reputação, qualificação moral. Homens cheios do Espírito Santo, qualificação espiritual. E de sabedoria, qualificação intelectual, os quais encarreguemos deste serviço. Meu irmão, e eu não sei de onde surgiu a ideia, em dado momento da igreja, que nós não podemos estudar, que a letra mata e o Espírito edifica. Quando eu olho para a Bíblia, irmão, os primeiros diáconos eram homens que eles eram cheios do Espírito, eram homens espirituais, mas também eram homens intelectuais para lidar com aquela gestão de crise, para lidar com aquele problema, meu irmão. Eram homens testados, conhecidos, de boa fama, para resolver aquela crise que estava instaurada dentro da igreja. Meu irmão, não tem pecado nenhum você fazer uma faculdade, não tem pecado nenhum você fazer um curso de teologia, não tem pecado nenhum você querer aprender, agregar conhecimento, desde que você não saia da faculdade um abestalhado que acha que é a última bolacha do pacote e que agora é doutor em divindade, que sabe mais do que o seu pastor, do que os irmãos da igreja. Então, meu irmão, pode estudar, mas coloque tudo isto diante de Deus, usando os talentos para a glória de Deus. Nesse tópico nós vamos observar que os talentos, eles podem ser usados. Aquele que tem diploma, aquele que tem faculdade, ou aquele que não tem o diploma e a faculdade, mas tem habilidades e competências, tudo é para dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo seja feito para a glória do seu nome, que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Amém? Os talentos, habilidades de Bezalel e Aholiabe. As vaidades e os egos destes homens foram deixados de lado. Eles deram total liberdade para o Espírito Santo os orientar em tudo o que haveriam de fazer. Todo ouro, prata e bronze foram devidamente aplicados na obra que Deus os chamara para fazer.
Infelizmente, vivemos dias onde o ouro e a prata são mais preciosos para muitos que ministram no altar. As vaidades e os egos, o eu deles foram deixados de lado, que eles deram total liberdade para o Espírito Santo de Deus orientar. Eu sei fazer dessa forma, mas não é dessa forma que eu quero que você faça, eu quero que você faça desta maneira. Meu irmão, eu tenho tanta experiência com Deus na execução desse trabalho, para a glória e honra do nome dEle. Há momentos que eu estou escrevendo, que eu tenho uma linha de interpretação, uma linha de entendimento, e o Espírito Santo vem até mim e fala, não escreve dessa forma, apaga. Eu vou lá, apago, reescrevo da forma que o Espírito Santo comunica ao meu coração. Então, para ser usado pelo Senhor e deixar o talento nas mãos do Senhor, nós temos que deixar de lado as nossas vaidades e os nossos egos e temor de Deus, porque aqueles homens, eles foram orientados pelo Espírito Santo e todo o ouro, toda a prata e o bronze, que eram metais preciosos, pedras preciosas, foram devidamente aplicados na obra que Deus chamou aqueles homens para fazer. Eles não saíram carregando ouro no bolso, prata, escondendo, não, meu querido. Eles usaram com temor de Deus, zelo de Deus. Agora, infelizmente, nós vivemos dias onde o ouro e a prata são mais preciosos para muitos que ministram no altar. Nós vivemos o tempo de pregadores mercenários, pastores mercenários, estrelas do evangelho, estrelas gospel no nosso meio. Muitos, não todos, há raras exceções, são movidos pela prata, pelo ouro. E eu vejo esses dois homens, além de talentosos, tementes ao Senhor e dar lugar ao Espírito Santo, eles não tinham amor ao dinheiro, eles eram desprovidos de ganância. Eles poderiam usar aquele ouro para o proveito próprio, uma parte do ouro usado no templo, uma outra parte do ouro usado para os seus interesses pessoais, mas para eles o importante era estar no centro da vontade de Deus, era cumprir cabalmente a chamada de Deus para a sua vida, ainda que eles não fossem assalariados com salários altos, mas para eles o importante era cumprir a vocação e a chamada de Deus para as suas vidas. Meu irmão, não vamos vender o nosso ministério, não vamos vender a chamada de Deus para a nossa vida, não vamos abrir as portas das nossas igrejas para os mercenários da fé, para as estrelas do evangelho, para aqueles que o ouro e a prata são mais importantes do que o ministério. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, Deus tenha misericórdia da sua vida, em nome de Jesus. Os talentos revelados na igreja. Jesus estabeleceu um padrão a ser observado por todos os líderes. Ele trabalhou durante vários anos para formar líderes e não apenas seguidores. O verdadeiro líder é aquele que consegue formar novos outros líderes, criar um ambiente favorável para que novos talentos sejam revelados. O egocentrismo de muitos líderes tem matado e sufocado novos líderes. Eu destaco aqui nos talentos revelados na igreja. Na igreja tem muitos talentos aí, meu querido, dentro da casa de Deus. Jesus, quando no seu ministério, ele não preocupou em formar apenas seguidores. Ele quis formar líderes e ele trabalhou anos para formar líderes, como Pedro, como João, Tiago, como Filipe, Tomé e tantos outros que foram homens de liderança, não eram apenas seguidores. Meu querido, Deus não quer que você seja apenas um seguidor. Deus quer que você seja um líder na sua casa, um líder na faculdade, um líder no seu local de trabalho. Você seja um referencial de Deus. Eu destaco que, enquanto igreja, enquanto liderança cristã, o verdadeiro líder não é aquele que é um grande líder, o grande líder que fez isso, que construiu tantos templos, que fez a igreja crescer, que fez acolá, que fez chover e acontecer. Não.
Aí ele morre, não tem ninguém para dar continuidade ao trabalho e volta a estaca zero. Que o grande e o verdadeiro líder é aquele que consegue formar novos líderes. Jesus, ele era líder por excelência, mas ele veio para formar líder e não para formar apenas seguidores. Nós não queremos apenas, na obra de Deus, há muitos líderes que querem ser aplaudidos e reverenciados. Como foi Herodes, olha, fala como Deus, isso é voz de Deus, isso não é voz de homem. Tem muitos homens aí, líderes, que o egocentrismo deles tem matado e sufocado os novos talentos e os novos líderes que poderiam surgir. A igreja brasileira padece e carece de uma nova liderança, de novos talentos para dar continuidade a esta obra, mas o egocentrismo, o ego de muitos líderes tem sufocado. A pessoa não pode se destacar um pouco no ministério que já é talhado, perseguido e já querem matar a pessoa. Mas o grande líder é aquele que consegue formar, qualificar, capacitar novos líderes. Ah, irmão Mauro, mas se eu deixar ele crescer no meu ministério, ele vai tomar o meu ministério. Meu irmão, quem é que te deu o ministério? Foi Deus ou foi o homem? Se foi Deus que te deu o seu ministério, ninguém vai tomar o que Deus te deu não, irmão. Agora, se não foi Deus que te deu, meu irmão, você pode ter certeza, ele não vai permanecer, seu ministério não vai permanecer. Você tem o favor, você é agraciado pelo líder, mas você não tem a chamada de Deus em nenhum ministério, tá bom, meu filho? Então, se preocupem em criar um ambiente para que novos talentos sejam revelados na casa de Deus. Texto bíblico: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos capítulo 9, verso 26 ao 27. Barnabé, ele ocupava uma posição de destaque e liderança. Ele era chamado também irmão da consolação. Barnabé foi o primeiro a vender a propriedade e colocar o pé dos apóstolos. Ele era um homem de referência, um homem de peso na igreja da sua época. E quando Saulo se converteu, ou Paulo se converteu, que o irmão Ananias foi lá orar por ele, e Ananias some de cena e Paulo agora ele cresce e destaca entre os apóstolos, no começo ninguém acreditava que ele era cristão, que ele se havia se convertido. Achava que ele estava de maracutaia, que ele estava arquitetando algum plano, e todos procuravam, o temiam, ficavam com medo dele, não crendo que ele havia se convertido. O que Barnabé faz? O Barnabé, que era líder, ele vai, toma Paulo consigo, leva até os apóstolos e testemunha. Falou, esse homem é um homem de Deus, esse homem se converteu, esse homem tem habilidades, tem dons, Deus o chamou, eu vi ele pregando como ousadia no nome de Jesus. Irmão, Barnabé, ele é o que nós mais precisamos hoje. Temos, graças a Deus, muitos Paulos, muitos Saulos, muitos pregadores renomados no nosso meio, mas nós estamos precisando hoje de Barnabé, é aquele que descobre novos talentos. Barnabé, quando ninguém acreditava em Saulo, Saulo seria desprezado pela liderança, ele vai até Paulo, ou até Saulo, traz e diz, não, esse homem aqui é líder, esse homem é chamado, esse homem tem vocação, esse homem precisa ser respeitado. Ele já deu prova da chamada e da vocação que Deus tem na vida dele. Meu irmão, nós precisamos de mais Barnabé no nosso meio. Já tem muita Jezabel, já tem muito Acabe para acabar com tudo, para destruir, para matar profeta, para destruir aqueles que têm chamado de Deus. Já tem essa política suja do apadrinhamento de obreiro no nosso meio, que não tem nada de Deus, só está no ministério por causa do dinheiro, por causa do carro, da casa, do aluguel, por causa das regalias.
Muita gente quer ser presidente, quer ser líder, quer começar um ministério, quer pequenas igrejas, grandes negócios. Mas o que nós estamos precisando são Barnabés, são homens que descobrem novos talentos, nova liderança. Que Deus nos dê esse espírito de Barnabé, de enxergar no outro um potencial, uma capacitação da parte de Deus, que ele cresça, que o ministério dele floresça, e que o ministério dele seja maior do que o meu, que haja em mim, em você, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo e não usurpou ser chamado ou ser chamado como Deus, mas tomou a forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Que a única estrela do Evangelho no nosso meio seja apenas Jesus, e não preletores famosos, pregadores famosos, cantores famosos. Já tem muitos famosos no nosso meio. Precisamos de Barnabé, que descubram novos talentos. Chegamos ao término do nosso trabalho, encerramos aqui a nossa lição. Que o Espírito Santo de Deus complete no seu coração aquilo que nós não conseguimos completar devido à nossa limitação, à nossa correria, o nosso trabalho, os nossos afazeres, porque eu sou dono de casa, eu lavo, cozinho, cuido da casa, tenho 2 meninos na escola, uma esposa que está num período de recuperação do AVC hemorrágico. Então, é com muita dificuldade trabalho que nós realizamos esse trabalho, mas também com muito amor, com muita paixão, com dedicação. Eu quero orar nesta hora para que o Espírito de Deus levante no nosso meio, na igreja brasileira, Barnabés, homens que venham descobrir novos talentos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados a Ti. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, cobre-nos com Teu sangue, reveste-nos da Tua armadura. Meu Deus, levanta no nosso meio, na igreja dos nossos dias, homens que tenham a visão de Barnabé, a visão de ver, reconhecer novos talentos, novos líderes, ó Pai. Meu Deus, muitos estão o seu ego, seu egocentrismo, a sua vaidade, o amor ao dinheiro, fez com que muitos vendessem o seu ministério, jogassem a sua moral, o seu ministério na lama, na sarjeta, e hoje são apenas uma fantasia de obreiros que não tem mais nada de Deus nas suas vidas. Mas eu peço que o Senhor levante, meu Deus, homens e mulheres com a visão de Barnabé, que reconhece, meu Deus, um novo líder, que reconhece que o outro também tem uma chamada, que reconhece o ministério do outro, que ele possa crescer, que ele possa florescer, que o ministério do outro seja maior do que o nosso, que ele cresça, que ele venha a florescer e que ele venha a dar frutos, ó Pai. Levanta uma nova liderança, não uma liderança corrompida, uma liderança que tem amor a dinheiro, que tem idolatria com cargos, movida por vaidade, por apadrinhamento, mas uma liderança que seja como nos dias de Moisés, que coloque homens e mulheres no lugar certo, segundo a chamada e a vocação que o Senhor tem para cada um. Levanta a sua igreja, meu Pai, prepara o seu povo para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você precisar, manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp que está aí no rodapé. Eu vou enviar o slide para você e você vai usar conforme o Espírito Santo te conduzir. E eu quero deixar aqui um recado que eu não posso deixar de dar. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, meu irmão. Amém nada, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, nem eu
e nem você estaremos aqui para ministrar ou assistirmos à próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza, você tem a certeza de que nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.